Olá, queridos do terceiro ano do ensino médio, tudo bem com vocês? A Promara Keila andou pedindo na semana passada alguns módulos de exercícios para vocês. E o primeiro que nós vamos corrigir hoje é o módulo 1, e depois eu vou mandar em vídeos separados durante a semana a resolução dos outros também, tá bom? Para que a gente possa sanar as dúvidas, as dificuldades de vocês, conversar, discutir um pouquinho nos grupos, no grupo de vocês, aliás, né? Então, o exercício 1 e esse módulo primeiro vai falar sobre os tipos de sujeito, né? Eu dei uma explicação na sala de aula, falamos sobre os tipos de sujeito, e agora a gente vai corrigir os exercícios. Então, a letra A diz assim, ó, havia a um canto da sala um álbum de fotografias. O exercício, ele quer saber o tipo de sujeito, tá? Do verbo grifado. O verbo haver, gente, todas as vezes que dá para substituir o verbo haver por existir, né? Então, ó, existia a um canto da sala um álbum de fotografias. Todas as vezes que dá sentido é porque é oração sem sujeito, OSS, que a gente chama, né? Ou sujeito inexistente. Na letra B, fazia um tempão que não dava sinal de vida. Eu já disse a vocês também que o verbo fazer, indicando tempo, né? Indicando tempo, não tem sujeito, é oração sem sujeito. Fazia um tempão, fazia um ano, fazia 10.000 anos, fará 2 meses, enfim. O fazer indicando tempo não tem sujeito e, portanto, não tem plural também. Letra C. Chove nos campos de cachoeira. Bom, gente, chove é esse verbo que tá grifado, tá? É oração sem sujeito, por quê? Porque chover indica um fenômeno da natureza. Fenômeno natural, tá? Toda vez que eu uso verbos assim, indicando fenômenos naturais, choveu, raiou, nevou, trovejou, anoiteceu, escureceu, amanheceu, então eu não tenho sujeito. Letra D, daqui a 1 minuto será noite. O verbo ser, indicando tempo, clima, esse tipo de coisa, também não tem sujeito. Será noite, será calor, será frio, será verão, será primavera. Quem será noite, gente? Será noite, não tem quem realize essa ação. Então, oração sem sujeito também. Depois, o trechinho para o exercício 2. Um dia, há bastantes anos, lembrou-me reproduzir no Engenho Novo a casa em que me criei, na antiga rua de Mata Cavalos. O Bentinho, né, tentando recapitular os anos da sua infância e adolescência e juventude. Então, na frase acima, substitua o verbo haver por fazer. Um dia, em vez de haver, faz bastantes anos. Faz, no singular. Por quê, gente? Porque é aquela justificativa do exercício anterior também. O verbo fazer, indicando tempo, não tem plural, tá? B, acrescente o verbo dever como auxiliar de fazer. Então, todas as vezes que você vir os verbos haver, fazer, indicando tempo, assim, e com auxiliares, você não vai nem o auxiliar passar para o plural, não pode. Então, fica, um dia deve fazer bastantes anos. Deve fazer, não devem fazer. Porque o sujeito é inexistente, é oração sem sujeito, então eu não passo o verbo para o plural, nenhum deles, nem o auxiliar. Ok, amores? Depois, outro trechinho. Sob a pele das palavras, as cifras e códigos. Na frase acima, substitua o verbo haver por existir. Então, sob a pele das palavras, existem cifras e códigos. É interessante lembrar que o verbo existir, ele tem plural normalmente, normal. É só o haver no sentido de existir que não tem, tá? B, reescreva a frase usando o verbo poder como auxiliar de haver e existir. Então, olha, sob a pele das palavras, pode haver, singular, gente. O auxiliar, ele vai obedecer a mesma regra. Se é junto com o haver no sentido de existir, não pode ter plural, porque não tem sujeito. Agora, com existir, aí o auxiliar vai para o plural normal, ó. Sob a pele das palavras podem existir cifras e códigos, tá?
Letra C. Identifique a função sintática da expressão cifras e códigos para o verbo haver e para o verbo existir. É aí que eu comentei com o pessoal na sala de aula, eu falei assim, isso pode confundir um pouquinho. Por quê? Com o verbo haver, eu não tenho sujeito. E o que acontece? Eu vou ter apenas objeto. Então, quando eu uso o verbo haver, olha lá em cima, ó. Vamos ver na própria frase aqui. Sob a pele das palavras, há cifras e códigos. Sob a pele das palavras, há, gente. Há o quê? O quê? Ó, todas as vezes que eu faço a pergunta o quê depois do verbo é para achar um objeto direto. Então, cifras e códigos, nesse caso, com o verbo haver, é objeto direto. Mas, porém, todavia, contudo, no entanto... Opa, até me empolguei aqui, caiu o celular. Então, só que quando eu vou usar o existir, que nem aqui no exemplo, ó, sob a pele das palavras existem cifras e códigos, com o verbo existir, eu vou ter sujeito normal, ó. O que existem? Cifras e códigos. O que existem? Cifras e códigos. Agora, isso aqui é o meu sujeito, gente. Então, o que era objeto direto para o verbo haver vai ser sujeito composto para o existir. E por que composto? Porque tem o núcleo 1 e o núcleo 2, tem 2 núcleos. Então, é sujeito composto. Tudo bem? Se alguém não entendeu, tiver alguma dúvida, é só perguntar, tá, pessoal? Depois, a gente vai para o exercício número 4. Agora, se houvesse um organismo de fiscalização, as coisas talvez fossem diferentes. Em todas as sentenças abaixo, aparece também empregado o verbo haver. Assinale a alternativa em que o emprego desse verbo contraria a norma culta. Gente, hão de existir projetos a estudar. Hão de existir não é no sentido, esse hão não é no sentido de existir, tá? Esse daí não está errado, não está incorreto. Nesse sentido, eu posso, ó, eu hei de me vingar. Eles hão de fazer o trabalho, tá? Então, aí eu posso usar. Agora, o haver no sentido de existir, não. Então, a única que está errada, incorreta, é a letra E de Everaldinho. Deveriam haver mais programas científicos. Não é deveriam haver, porque dá para substituir o haver por existir. Então, é deveria haver, singular, tá? Então, letra E de Everaldinho, incorreto. 5. Eu vou dar uma comentada, assim, bem rapidinha agora nos outros exercícios, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, muito cansativo para vocês, tá? Então, eu vou passar a resposta correta e depois, se alguém tiver alguma dúvida, eu vou esclarecer sem nenhum problema, porque nós já comentamos um pouco dessa aula também. Então, o 5 é a letra B de bolitos. O 6, letra E de Everaldinho. 7, A de Amarildo. 8, B de Bolitos. Porque aí tá falando do verbo ter. Esse é interessante, né? É uso informal, pessoal. Quando a gente usa assim, ó, em Passárgada tem tudo. Esse verbo ter, usado no sentido de haver, ele é informal. O formal seria há tudo, há telefone automático, há alcaloide à vontade, há prostitutas bonitas, tá? Seria o correto uso do verbo haver. O 9. Na redação do anúncio 2, evitou-se um erro gramatical que aparece no anúncio 1. De que erro se trata? Explique. Seria, gente, o uso da preposição a, tá? Deveria ter sido usado há 10 anos, mas o a com H, indicando o tempo passado, tá bom? Então, é isso daí que estava de errado. B. Tendo em vista o caráter publicitário dos textos, com que finalidade foi usada em ambos os anúncios a forma pra em lugar de para? Gente, geralmente, nos anúncios publicitários, eles usam uma linguagem realmente informal.
para que nós, os leitores, nos sintamos bem próximos. É exatamente para isso, é para ficar próximo ao consumidor. É por isso que o publicitário escreve dessa forma, de maneira bem informal, bem relaxada, sabe? Muitos até com tom de diálogo, para que o leitor ele se sinta bem à vontade, para que ele se sinta bem próximo, né? E tende, então, a comprar ou a usar aquele serviço oferecido, tá? Leia a charge. Desempregados. E aí? Já arrumou alguma coisa? Não. E olha que já estou procurando. Em conformidade com a norma padrão da língua portuguesa, a lacuna na fala da personagem deve ser preenchida com... Eu já estou procurando. Letra B, de bolitos. Há 4 meses. Gente, esse há 4 meses da letra A, da alternativa A, sem H, não dá, porque indicando o tempo passado, é o A com H, né? Então, a única alternativa... E esse faz em 4 meses? Gente, o fazer indicando tempo não tem plural. Então, seria faz. Faz 4 meses e não fazem, tá bom? Gente, eu vou parar por aqui esse vídeo, tá? Eu estou à disposição para dúvidas, perguntas, questionamentos. No próximo vídeo, eu vou passar a próxima atividade, tá bom? Um grande abraço para todos vocês. Estou com saudades. Até a próxima!